Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Horizonte Debate está começando e hoje iremos falar sobre algo importantíssimo na caminhada da Igreja no Brasil, a campanha da fraternidade desse ano, que trata de fraternidade e políticas públicas. A campanha tem como objetivo geral estimular o povo, nós, a participarmos das políticas públicas, à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja, para fortalecer a cidadania e o bem comum da sociedade, sinais de fraternidade. As políticas públicas são fundamentais para resolver problemas da sociedade e atender às várias demandas dela. Elas também são importantes para garantir os nossos direitos, como segurança, saúde, educação, habitação, dentre outros. No programa de hoje, participam conosco Antônia Montenegro, professora de Política e Ciências Sociais da PUC Minas, Ismael Oliveira, agente de pastoral da Arquidiocese de Belo Horizonte, e Marcos Assis, professor da Fundação João Pinheiro. Eu acho que é inevitável, Antônia, Marcos, Ismael, começar com uma história pessoal. Em 2001, na campanha da Fraternidade sobre política de drogas, eu estava num percurso começando com algumas questões clínicas da Faculdade de Psicologia da UFMG. Minha mãe, psicóloga, coordenadora de Pastoral de Saúde, fundadora da Pastoral da Saúde Nossa Senhora do Rosário, ali no centro de Contagem, havia um dia de atendimento aos dependentes químicos, na segunda-feira. Era um dia puxado para ela. E ali, mexendo com várias coisas da Faculdade de Psicologia e atento a essas demandas da campanha da fraternidade, eu me encontrei com o livro base, Ismael, o livro base da campanha, tão importante para a comunidade que quer caminhar ao longo da quaresma, ao longo do ano, com o tema da campanha da fraternidade, com o livro base do ano e um atendimento de psicologia. Eu digo que a campanha da fraternidade ela muda a minha história, porque ali em 2001, apenas no quarto período da Faculdade de Psicologia, isso virou um projeto de mestrado que me trouxe para a Rádio América, que é a emissora de rádio co-irmã da TV Horizonte, e está aqui. A campanha da fraternidade trouxe esse apresentador psicólogo para poder fazer pesquisa na área social. Antônia, qual que é a importância, Ismael, Marcos, da campanha da fraternidade? Você primeiro, moça. Eu acho que é um divisor, né? Porque demonstra o papel da igreja frente à comunidade, o comprometimento dele com a luta das populações que estão em situação de pobreza, de vulnerabilidade. Então, todas as campanhas da fraternidade, elas têm um mote que visam priorizar a defesa e a proteção dessas populações. Então, eu acho que é um momento crucial, é uma campanha que faz jus à própria história do envolvimento da igreja com as populações carentes, com as populações pobres. Ismael. A campanha da fraternidade, ela nasce como iniciativa da Arquidiocese de Natal, em 1962. Só que como foi uma iniciativa que rendeu muitas ações ali sociais de grande impacto naquela região lá do estado do Rio Grande do Norte, ela também, logo depois, em 1964, ela passa a ser uma campanha nacional, com protagonismo de figuras como Dom Helder Câmara, e até hoje ela traz para nós Dom Eugênio Salles, sim, e que ela traz para nós temas relevantes para todo o povo de Deus refletir durante, não só o tempo da quaresma, mas durante todo o ano. E é interessante ressaltar que a quaresma... Também a campanha e também esse tempo? O tempo da quaresma, que pede para nós uma conversão, pede também para nós um olhar especial, um olhar atento a determinados assuntos que são importantes para a reflexão de todo o povo de Deus. A igreja no Brasil tem uma capilaridade enorme e levar esses temas para a discussão em todas as comunidades, paróquias, nos grupos, nas pastorais, é de uma importância fundamental e pode gerar uma contribuição, um impacto muito grande no modo como a sociedade se organiza e no modo como a sociedade encara as políticas públicas e colabora para que elas aconteçam de forma ao alcance do bem comum. Marcos, deixa eu filtrar a pergunta antes de chegar em você, assim, claro, porque a paixão da campanha minha, do Ismael, assim, essa paixão, a gente até empolga para poder falar da campanha, a Antônia também tenho certeza. Como professor de uma faculdade de gestão pública, como especialista em gestão pública,
sente-se lisonjeado de pensar uma campanha tão importante? Então, até complementando um pouco o que os colegas estavam dizendo, né? Eu acho que a CNBB está realmente de parabéns em trazer para o tema da campanha da fraternidade, né? Que é um momento muito importante para a igreja, como você disse na abertura do programa e como Ismael aqui retomou aí um pouco nessa trajetória histórica da campanha da fraternidade, trazer então essa reflexão sobre políticas públicas que é muito importante nesse momento histórico e político que a gente está vivendo, né? Eu acho que todo mundo, de alguma forma, nos últimos anos, o brasileiro em geral tem sido colocado, né, a refletir sobre a atuação do Estado, a atuação dos governos, né, nas 3 esferas, seja o governo federal, o governo do Estado ou o governo municipal. E as políticas públicas são estratégias de ação que os governos adotam para realizar aquilo que eles devem realizar, né? Então, eu acho que a CNBB, realmente, ao trazer esse tema, ela tá reforçando a necessidade que a gente tem, né, nesse momento de refletir sobre o papel do Estado, né, sobre em que medida o Estado, de fato, está realizando ações concretas para a população, como disse, né, a colega, mais vulnerável, né, a população pobre. E, claro, que a gente, enquanto estudioso, pesquisador e professor, né, de políticas públicas, fica, sim, muito satisfeito em que essa discussão, que às vezes fica muito no âmbito acadêmico, no âmbito da universidade, esteja, né, alcançando, como disse o Ismael, os espaços da igreja. Marcos, eu vou continuar contigo para puxar alguns ganchos, Antônia, Ismael, que são introdutórios. A Escola João Pinheiro, né, a Faculdade João Pinheiro, é uma das mais importantes do país, importantíssima no Estado para a formação desses gestores públicos, né? O que é, em suma, política pública? Como a gente pode definir política pública? Não tem uma única definição, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto a se considerar, né? Política pública tem a ver com interesses, né? Tem a ver com a forma como os atores estatais, sejam eles os nossos representantes eleitos nas eleições, ou sejam aqueles que são designados por esses representantes para realizar, né, a ação governamental. Então, são instrumentos e interesses desses atores, né? Convencionalmente, a gente costuma dizer que as políticas públicas são instrumentos de resolução de problemas públicos, né? Ou seja, o que é um problema público? Problema público é uma situação que afeta uma coletividade e que representa algo indesejado, né? Então, pessoas viverem em situação de pobreza é algo indesejado e que, infelizmente, no nosso país afeta uma coletividade expressiva, né? Um segmento expressivo, numericamente expressivo da população, né? Por exemplo, o déficit educacional de uma parte da população também é um problema público, né? O déficit habitacional, né, de grande parte dessa população também que é pobre, também é um problema público. Então, os governos, né, que são delegados por nós cidadãos a realizarem ações em prol do bem comum, utilizam das estratégias, das políticas públicas para justamente tentar diminuir essas situações, resolver, de alguma forma, minimizar esses problemas que afetam uma determinada coletividade. Antônia, a base do que a gente está falando aqui agora, dessa costura que o Marcos está propondo para a gente, é de que esse poder ele emana do povo, né? Sim. Então, vamos lá, votamos, alguns desses agentes passam em provas, concursos públicos, os juízes, os promotores, mas com base em algo que emana do povo. Sim. A política pública e a campanha da fraternidade querem chacoalhar em que sentido a cabeça desse povo de Deus que congrega nas igrejas católicas pelo Brasil inteiro? Que chamada de atenção que a campanha quer para essa política pública? Me parece que o momento é bastante profícuo para essa discussão. Haja vista que o que a gente tem visto aí é uma discussão,
uma tentativa de tudo aquilo que vem do Estado ser entendido como algo negativo. E o Estado, numa sociedade extremamente desigual, onde as oportunidades são negadas para extensas camadas da população, né? Onde você tem uma distribuição de renda muito precária, né, com um desequilíbrio muito grande, as políticas públicas, elas são fundamentais, não só para resolver problemas pontuais, mas esses problemas que vêm se arrastando estruturalmente desde da nossa história de Brasil colônia, né, não é da agora. Então, essa tentativa, muitas vezes, de tornar o Estado algo como se fosse sempre negativo, dá essa dimensão da importância de que esse tema galgue uma condição para o debate. Porque quem que vai fazer políticas públicas? Né? As estruturas do mercado, elas não têm se mostrado suficientes em nenhum lugar do mundo para conseguir minorar esses quadros de desequilíbrio de renda, de pobreza, né, de situação de precariedade, de vulnerabilidade. Mesmo nos países desenvolvidos, mesmo em países que o Estado ele é menos atuante, ele ainda assim atua em determinados segmentos. Perfeito. Ismael, eu volto contigo no segundo bloco, a gente vai para um intervalo rapidinho. A campanha da fraternidade é uma pérola. Deixe-se tocar pela campanha da fraternidade, deixe-se tocar pelo tema. Eu vou contar um pouquinho depois sobre essa história, o meu toque, lá em 2001. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.